Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Um Brinde. Toda sexta-feira nós temos um encontro a partir das 20 horas aqui pelo site da JTR-TV, Jornal Tradição Regional, Facebook, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a psicóloga Laura Espinosa. Ela vem falar um pouquinho sobre essa parte de psicologia durante a infância. Já agradecendo os meus parceiros, Elis Andrade, Maria Helene Gênova, Emilice Calçados, Odierno, Carlos Oliveira Acessórios, Me Veste e Lotes Consultoria de Estilo. Não sai daí que após um breve intervalo eu já volto para começar o nosso bate-papo de hoje. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. CC Corretora de Seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguros. CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. De volta então com a nossa edição de hoje do programa Um Brinde. Como falei para vocês, a nossa convidada é a Laura Espinosa e que vem falar um pouquinho sobre esta parte de psicologia durante a infância e também a juventude. Eu vou passar então a palavra para ela, já agradecendo, Laura, a tua presença aqui. É um prazer te receber aqui conosco. E eu gostaria que tu te apresentasse assim, para o pessoal que está em casa, né, para te conhecer um pouquinho mais. Boa noite, Jane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite e pelo espaço para a gente poder conversar sobre assuntos tão importantes, ainda mais neste momento da pandemia. Então, como a Jane falou, eu sou a Laura Espinosa, sou psicóloga infanto-juvenil, especialista em terapia cognitiva na infância e na adolescência e atualmente eu curso uma formação em psicoterapia e intervenções familiares. Muito bem. É um assunto bem interessante nesse momento, né, Laura, da gente trazer para o debate, porque esse momento de pandemia, as crianças ficaram um pouco meio que perdidas, né? E os pais também, em relação a esse momento de não poderem comparecer às aulas em função da pandemia. Então, eu já gostaria de te perguntar como é que tu coloca, assim, hoje, em relação ao comportamento das crianças, né, em relação às aulas remotas, que tem muitas mães e pais também, né, vamos dizer, até os avós, as pessoas que cuidam das crianças e que têm esse acompanhamento, né, com as aulas, e está sendo muito difícil, né? Eu queria que tu colocasse um pouco sobre esse comportamento, que certamente tu deves ter pacientes, né? Perfeito, Jane. Então, o que eu tenho observado? Um ano se passou, né? Sem expectativa de quando as coisas se tornarão ao normal. E as crianças já estão cansadas, mais irritadas, mais sem motivação, com maiores dificuldades de concentração. Isso tudo somado ao cansaço dos cuidadores que estão ali presentes, ajudando e dando esse apoio para as crianças. Eu acredito que muitos de nós tínhamos a expectativa de que esse ano seria um ano mais tranquilo com relação à pandemia,
apesar de sabermos que a gente continuaria com os cuidados, né, houve essa expectativa e não foi isso que aconteceu, infelizmente. Então, todos esses impactos estão sendo observados nas crianças, pensando nas aulas online, fora a questão da pandemia. Então, alterações no sono, mudanças de humor, alterações na rotina, falta de convívio com outras crianças. Tudo isso vai influenciando no comportamento das crianças. Um aspecto que eu acho importante da gente mencionar e dos pais refletirem um pouquinho é como eu, adulto, estou lidando com a pandemia, com as aulas online. Porque as crianças, elas se guiam muito pelo comportamento dos adultos, né? Elas estão sempre observando e elas vão enfrentar a pandemia e as aulas online com relação a esse comportamento dos adultos. Então, eu acho que é bem importante um adulto que está mais preocupado, mais ansioso, mais agitado, vai influenciar no comportamento da criança. E outra coisa que eu acho que é importante da gente pensar e refletir também, dos cuidadores se questionarem, é se colocar no lugar da criança. Se fosse comigo, se eu fosse a criança, né, para assistir a aula, como eu gostaria de ser tratada? Isso auxilia na conexão. Alguns adultos, eles acabam cobrando das crianças comportamento que muitas vezes acaba sendo difícil para o próprio adulto, né? Pensando nas aulas online. É quase que impossível que as crianças fiquem sentadas todo o tempo, prestando atenção, com foco total. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais, né, os próprios adultos, assim, tomando um chimarrão ou tomando um cafezinho para reunião online, para estudar online. E aí a gente vai exigir das crianças que fiquem sentadas, sem conversar com ninguém, sem se mexer. É complicado, então a gente precisa também se colocar no lugar das crianças para entender um pouquinho do que se pode fazer diante de tudo isso. É complicado, né, Laura? Porque, Muito como tu complicado. falaste, a criança já não tem esse mesmo desempenho, né, que um adulto, que a gente, como tu falou, a gente leva um chimarrão, leva um cafezinho, um lanchinho, e a gente consegue coordenar esse movimento, né, de beliscar alguma coisa, de beber alguma coisa e prestar atenção naquele assunto que tu está debatendo ali em conjunto online, né? E a criança já não tem isso, então acaba a criança ficando estressada, acredito, né? Os pais ou o cuidador, né? Porque não, muitos pais, a maioria precisa trabalhar e aí a criança está em casa e tem que ficar um turno inteiro, muitos até o dia inteiro na frente do computador. Isso prejudica muito, né? Com certeza, esses impactos ainda estão sendo observados, né, Jane? Com o passar da pandemia, acaba que até esse momento, assim, antes o que a gente percebia, né? As tecnologias eram usadas para atividades prazerosas, para jogos, para interação. Hoje em dia é tudo feito de forma online, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também até onde, o que a criança está assistindo, monitorar esse acesso das tecnologias, não só para as aulas online, mas também para a interação. Também é importante, assim, a gente estimular que as crianças mantenham contato com os amigos através da videochamada. Então vamos criar uma brincadeira para fazer ali no vídeo mesmo, né? Estratégias para que a criança possa manter o contato, seja com os familiares e com os amigos também. Sim, essa questão de interagirem com os amigos, tem que criar mesmo, né, essa alternativa, esse momento de descontração, como se fosse o recreio lá no pátio da escola. É o recreio, só que virtual, né? Cada um está na sua casa, né? Mas é complicado, né, Laura? É difícil porque esse comportamento não é o que se espera de uma criança, né? A criança vai para a escola, claro, sabendo que neste momento não temos a possibilidade de viver normalmente, né? As crianças irem para a escola, enfim, por todas as questões que estão aí, que não cabe agora a gente colocar, mas quem está atento às notícias sabe o que está se passando, né? Mas é interessante isso, porque essa parte da psicologia aí, que tu atua, ela é bem direcionada para que faixa etária, assim, vamos dizer, que alguém
precise algum auxílio teu, né, como psicóloga? Qual é a Eu faixa trabalho etária? com crianças de 6 a 15, adolescentes de 15 e 16 anos. Mas a gente sabe que o atendimento para crianças menores também ele é eficaz. Que daí é um atendimento mais voltado à orientação de pais. Então, por exemplo, assim, o pai tem alguma dúvida, quer alguma orientação de como lidar com o filho em algum aspecto, seja com relação à pandemia ou não, ele pode entrar em contato para receber essas orientações. São feitas sessões de orientações aos pais, aos cuidadores. Muito bem. Muito interessante o nosso assunto aqui. Eu agora vou pedir um intervalinho. Já nós voltamos, então, com mais um pouco desse bate-papo aqui com a nossa querida psicóloga Laura Espinosa, para conversar sobre outros assuntos bem interessantes desse momento que estamos vivendo, né? E essas dificuldades que os pais estão vivenciando com seus filhos em relação não só à falta das aulas presenciais, mas também em relação às perdas familiares, né? Então, não sai daí que eu já volto. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. CC Corretora de Seguros. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguros. CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga Laura Espinosa, que vem tratar desse assunto tão importante que está aí, que estamos todos vivenciando, né? Além das aulas remotas, como ela já bem explicou no bloco anterior. E agora nós vamos falar sobre um assunto também muito importante, porque com a pandemia as crianças estão perdendo muitos familiares, não só pai, mãe, avós, como outras pessoas também muito próximas que causam esse transtorno nas crianças, que é a questão do luto. Então, Laura, eu quero te perguntar se tu tens algum paciente já nessa linha aqui de tratamento. Espero que não, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho, né, dessa questão do luto, né? Como lidar com o luto em relação às crianças? Como falar das perdas com as crianças? Perfeito, Jane. É um assunto extremamente importante, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, onde muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, além de todas as perdas que a gente já tem, assim, né? Perda da rotina, perda da sensação de controle, de segurança, do convívio social, existem as perdas dos familiares e de pessoas queridas. É bem importante esse assunto, porque eu vejo que algumas pessoas, na tentativa de evitar com que a criança sofra, na tentativa de proteger o sofrimento da criança, que eles acabam não comunicando para a criança que alguém faleceu, ou deixando a criança saber por último. E é importante que a gente converse com a criança, esclareça, converse de uma forma
simples, clara, objetiva, mas que fale o que está acontecendo, porque a criança vai perceber que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Aquela pessoa que ela tinha um convívio, de repente não está mais ali presente. E é importante que a gente tenha um cuidado de como falar isso para as crianças. O que a gente costuma ver? Pessoas explicando do tipo, papai virou uma estrelinha, papai foi para o céu, fez uma viagem longa. Essas frases, elas devem ser evitadas, porque elas confundem ainda mais a cabeça da criança, que já está passando por um momento difícil. E aí a criança fantasia na cabeça dela que essa pessoa vai voltar. De alguma forma, essa pessoa vai voltar. E aí começa a pensar assim, em estratégias. Bom, se foi para o céu ou se virou uma estrelinha, o que eu posso fazer para chegar no céu, para fazer essa viagem? Outros adultos costumam falar assim, dormiu e dormiu para sempre, né? Só que isso acaba tendo um efeito contrário quando não explicado corretamente. Porque, de repente, vai trazer preocupação para a criança na hora de dormir. E a criança vai apresentar dificuldade para pegar no sono ou vai ficar preocupada com outro familiar, se não, de repente, vai dormir e vai sumir. Então, é bem importante que a gente converse com a criança, mas de uma forma clara, objetiva, levando em consideração assim, o que a criança é capaz de entender. Outro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que a gente possa permitir que a criança expresse o que ela está sentindo. Né? É natural, quando a gente perde alguém, que a gente fique triste, que a gente fique com raiva, que a criança possa externalizar essas emoções. O adulto também pode mostrar que também está triste, que também está com raiva, mas que ele está ali disponível e que juntos vão passar por esse momento difícil. Vão buscar estratégias para lidar com essa perda. É uma questão bem delicada, né, Laura? Porque acredito que, dependendo da idade, talvez para a adolescência seja mais complicado ainda, né? Essa questão da perda. Com certeza, Jane. E pensando na pandemia, são perdas em que a gente não está preparado. É diferente de uma pessoa que já vem doente há mais tempo, que a família está se preparando. Né? Então, é importante que a gente acolha o que o adolescente trouxer, o que a criança trouxer, e mostre para ele que é natural e esperado que ele sinta essas emoções, mesmo que sejam emoções desconfortáveis de sentir. Né? Porque senão a gente acaba não auxiliando a criança ou o adolescente a elaborar essa perda. E não é isso que a gente quer. Sim, sim. É importante colocar bem essa questão e orientar mesmo, né? Eu acho que se tu quiseres até passar algumas dicas de como as pessoas devem, na verdade, né, iniciar esse processo de conversar com o seu filho, com a criança, com o seu adolescente, quando chega esse momento, né? Deve ter uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, mas também procurando auxílio do psicólogo de preferência, né? Até para o adulto mesmo também se restabelecer daquela perda e que ele vai passar essa informação para uma criança, né? Eu acho que é importante, Jane, a gente pensar que não necessariamente a gente precisa conversar com a criança quando há essa perda. Né? Muitas crianças acabam demonstrando curiosidade em relação à morte, sem ter passado por alguma perda, né? Que a gente possa explicar realmente o que acontece, e aí a gente pode usar estratégias lúdicas para que a criança possa entender, através de livros, através de filmes. Existem vários filmes infantis, né, que tem a perda de alguma pessoa querida, a gente pode usar esses momentos para conversar com a criança sobre isso. Então, é sempre pensar de que forma aquela criança vai entender, né, pensando que ela é uma criança, que ela não precisa saber tudo, mas que a gente possa responder pontualmente o que ela perguntou. E muitas vezes as crianças acabam repetindo a mesma pergunta várias vezes na tentativa de elaborar o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo. E aí é preciso um pouco mais de paciência, de calma, de tranquilidade do adulto para que ele possa explicar também o que está acontecendo ou o que aconteceu. E esse processo todo da perda, do luto,
né? Ele com certeza afeta a parte escolar, né? Durante a sua trajetória, dependendo até da idade, uns mais, outros menos, né? Porque cada um sente de uma forma diferente, cada um reage de uma forma diferente, né? Então, isso também, tu deve trabalhar isso com as crianças, teus adolescentes, né? Algum momento assim de dificuldade na parte escolar que foi causado por algum momento difícil, às vezes até a criança nem perdeu o familiar, mas só aquele processo de o familiar ficar muito tempo hospitalizado, como a gente vê, né, naquele sofrimento, por mais que não comente com a criança não é boba, né, ela vai pescando no ar, né, ela sente. Ela vai observar tudo, e isso é um mito muito grande, assim, quando a gente diz, não, pra que a gente vai explicar pra criança, né, se ela é tão pequena, ela não vai entender, mas ela vai entender e ela vai observar. E é importante que você tenha esse contato com a escola, de não, de repente, comunicar o que aconteceu, caso as professoras observem alguma mudança, né, para que possam também orientar os pais, assim, porque os professores acabam também percebendo essa dificuldade ou essa alteração no desempenho escolar, então é importante. E claro, existem vários profissionais para ajudar, né, vale lembrar aqui que se as mudanças continuarem, ou se os pais quiserem buscar um auxílio, uma orientação de como lidar com essa situação, tanto de perda quanto com relação a outras situações, de buscar essa ajuda profissional. Muito bem, então, né? Esse assunto com certeza vai render outros bate-papos, né, Laura? Não sei se queres colocar mais alguma coisa, alguma indicação, alguma dica para os pais, né? Até mesmo para as crianças, que daqui a pouco os teus pacientes devem estar assistindo o programa hoje contigo, né? Eu acredito que a maior dica nesse momento é a gente entender, né, a gente compreender que a gente está passando por um momento delicado, um momento atípico, onde é preciso a gente acolher o que a gente está sentindo, né? Por mais que surjam as emoções desconfortáveis, como eu disse, é importante a gente entender o que a gente está sentindo, né? E que os pais possam auxiliar as crianças a identificar, a nomear as próprias emoções, buscar estratégias juntos para lidarem com essas emoções, porque vai passar. Com certeza vai. Mais cedo ou mais tarde vai passar e a gente precisa estar bem. E outro aspecto que eu acho que é importante, como eu falei no início da nossa entrevista, é a questão dos pais estarem atentos ao que eles estão sentindo. Não tem como a gente exigir conseguir ajudar as crianças se esses pais, se esses cuidadores não estão bem. Então eu acho que vale, não só para esse momento de pandemia, mas buscar essa ajuda, tanto para as crianças quanto para esses responsáveis. Muito bem, então fica a dica então da nossa convidada aqui, a nossa psicóloga Laura Espinosa. E em relação aos teus contatos, Laura, eu quero te pedir para tu passar, então, aproveitar esse momento e já passar os teus contatos, tuas redes sociais, como é que as pessoas que estão em casa podem contratar o serviço da Laura, teu endereço, podes, embora já esteja passando tudo na tela, mas tu pode falar para o pessoal de casa, então. Bom, então, para quem quiser me encontrar nas redes sociais, podem buscar no Instagram o perfil Psicóloga Laura Espinosa. Ali vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, podem mandar alguma sugestão de conteúdo ou alguma dúvida que vocês queiram esclarecer. E ali a gente conversa e aí eu passo todas as informações necessárias para marcar algum agendamento, para marcar alguma sessão, enfim. Muito bem, Laura. Só uma dúvida que ficou para mim. O atendimento, ele está sendo presencial, online, os dois, como é que é? Como a maioria dos meus pacientes são crianças, Jane, os meus atendimentos estão sendo presenciais. Sim. Tá? No início da pandemia, eu tentei adaptar com as crianças os atendimentos online, mas a gente entende que existem vários outros estímulos, né? Já tem muita coisa acontecendo online e as crianças acabaram não se adaptando muito bem à questão do online. Então, eu achei necessário retornar com todos os cuidados possíveis, sim, sim. Né?
retornar aos atendimentos presenciais. Então, os atendimentos comigo estão sendo presenciais, mas conheço outros colegas que atendem de forma online, que o online também vem para nos auxiliar. Mas os meus atendimentos estão sendo de forma presencial. Muito bem, então, Laura. Quero agradecer imensamente a tua presença comigo aqui hoje, né? Eu tenho certeza que foram esclarecidas várias dúvidas, né? Tu passaste informações muito importantes para os nossos telespectadores. E quero já de deixar aqui um convite para um outro momento, a gente trabalhar aqui outros assuntos, porque com certeza esse período aí vai nos render muito assunto, né, Laura? E te agradeço então e vamos nos encontrar em outros momentos, tá bom? Com certeza, conta comigo. Muito bem, então, eu quero agradecer a presença de todos aí em casa que estão nos assistindo. Com certeza esse assunto vamos trazer num outro momento, a Laura aqui para conversar com a gente. E agradeço a presença de todos, lembrando que toda sexta-feira, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui pela JTR TV, no site do Jornal Tradição Regional, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Agradeço mais uma vez os meus parceiros Elisa Andrade, Maria Helene Gênova, Emilice Calçados, Carla Oliveira, Odierno, Miveste e Lotus Consultoria de Estilo. Muito obrigada pela presença de todos, nos encontramos na semana que vem. Até lá! CC Corretora de Seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguro. CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.